Olá pessoal, sou Evandro aqui novamente. É um prazer estar gravando mais uma videoaula para vocês. A gente vai falar hoje da parte final do sistema digestório, mas é uma parte fundamental para que a gente conheça a anatomia desse sistema. Eu vou pedir que você pause o vídeo, deixe sua curtida aí nesse vídeo, que é importante para quem produz o conteúdo aqui no YouTube, e que depois retorne. Se você não viu a parte 1 e 2, peço que retorne e assista essas partes para depois iniciar a partir dessa, porque o conteúdo ele é linear, né? Ele segue uma sequência lógica. Bem, falando então primeiramente de fígado. Fígado é uma glândula mista, né? Vai ter uma função endócrina e uma exócrina. E o que a gente observa aqui? Ó? Que o fígado, essa aqui é uma vista anterior dele, é a maior glândula do corpo, né? Segundo maior órgão do corpo, né? Só perde para a pele, né? Como órgão, mas como glândula é a maior. E o fígado de um adulto pesa em torno de 1,5 kg. E a gente observa que essa face que está voltada para o músculo diafragma é conhecida como face diafragmática, e a face posterior que eu apresento para vocês na sequência é a face visceral, porque está em contato com outras vísceras. Nós vamos subdividir o fígado em 4 lobos, tá? Nesse momento. Depois, quando a gente estudar a anatomia topográfica de abdômen, eu vou subdividir esses lobos em segmentos, serão 8 segmentos, mas por enquanto a gente fica com os lobos. O que eu observo aqui? A literatura ela coloca 2 tipos de divisões diferentes. A divisão anatômica do fígado em lado direito e esquerdo e a divisão fisiológica do fígado. Eu normalmente apresento para o aluno a divisão fisiológica, embora minha aula seja de anatomia, mas a divisão que se utiliza mesmo no dia a dia é a divisão fisiológica do fígado. Então, por isso que eu coloco para vocês que esse aqui é o lobo direito e esse todo aqui, ó, dessa altura aqui mais ou menos da vesícula biliar e da veia cava inferior, que vai estar passando lá atrás para cá, é todo o lobo esquerdo. Algumas vezes você vai encontrar isso aqui como lobo esquerdo, tá? Medial aqui, medial não, perdão, lado esquerdo do ligamento falciforme, e essa parte toda aqui como lobo direito. Essa seria a divisão anatômica. Eu prefiro utilizar a fisiológica, então vou considerar aqui daqui, ó, dessa linha que eu estou traçando para o lado direito, lobo hepático direito. Dessa linha para o lado esquerdo, lobo hepático esquerdo. Mostro para vocês agora uma vista posterior, né? Essa aqui é a face visceral, e aí nós temos aqui o lobo direito novamente, o lobo esquerdo nessa região toda aqui, e apresento para vocês esse pequeno lobinho aqui, ó, que inclusive depois vai formar o segmento 1, que é o lobo caudado, porque ele tem uma caudinha aqui, ó, e esse lobo aqui, ó, do lado da vesícula biliar, que ele é meio quadrado, então ele vai ser conhecido como lobo quadrado. Ok? O fígado ele é envolvido por peritônio, quase que todo o fígado é envolvido por peritônio, tem apenas uma pequena parte, uma área nua. E esse próprio peritônio, né, visceral aí, que envolve o fígado, as duas laminazinhas se unem e formam os ligamentos que vão suspender o fígado, vão manter o fígado preso na cavidade do abdômen. Ok? E aí eu mostro para vocês, ó, o primeiro ligamento aqui, esse ligamento superior que prende o fígado ao diafragma é chamado de ligamento coronário. Lateral ao ligamento coronário, eu tenho duas estruturas, né, que também é peritônio, né, dois ligamentos que têm um formato meio triangular, e aí nós chamaremos então de ligamento triangular. Um de cada lado aqui, o ligamento coronário, prendendo o fígado, e tanto o coronário quanto o triangular fixam o fígado, né, ao músculo diafragma, é isso que suspende o fígado e deixa ele preso lá na cavidade do abdômen, um órgão, como eu falei, grande e pesado, né. Anteriormente, o fígado vai ser preso à parede, né, anterior do abdômen por esse ligamento em forma de foice, que recebe o nome de ligamento falciforme, e ele se projeta até a cicatriz umbilical através do ligamento redondo do fígado. Esse ligamento redondo do fígado é um remanescente, essa estrutura aqui, ó, é um remanescente de uma estrutura extremamente importante que tínhamos no nosso desenvolvimento embrionário, a veia umbilical. Era a veia umbilical que levava um sangue lá da placenta, um sangue rico em oxigênio, rico em glicose, para o fígado, para que esse sangue fosse metabolizado, né, e para que circulasse pelo corpo todo, né, através do coração, claro, né, a contração lá, as sístoles do coração embrionário e fetal, né, depende da fase que a gente está falando, mas essa veia umbilical ela foi extremamente importante no nosso desenvolvimento. Depois que a gente nasce, ela oblitera, ela fecha,
né? E normalmente ela não recanaliza, a não ser em condições muito específicas, né? Alguns quadros de cirrose hepático aí bem avançado, hipertensão portal, mas normalmente ela não recanaliza, né? Em condição normal. Possivelmente eu grave uma aula daqui a um tempo somente de mudanças que acontecem no sistema circulatório fetal após o nascimento, tá? É uma aula bem interessante. Depois eu posso criar ali uma playlist para algumas aulas assim fora de um sistema, né? Mas que aparecerem como pertinentes. Bem, e aí, já que eu estou falando de um remanescente, eu mostro aqui para vocês também um ligamento venoso, que na verdade, no nosso período embrionário, era o ducto venoso, que obliterou, ele era uma comunicação aqui entre o ligamento redondo do fígado, na verdade, nesse momento ele era uma veia, né, entre a veia umbilical aqui e a veia hepática, tá? E a cava inferior, na verdade, ela vem direto aqui, mas isso a gente deixa para depois, só estou mostrando que isso aqui é um remanescente, é um ligamento, obliterou e não passa mais nada, certo? Nós vemos ainda algumas impressões aqui na face visceral. Por quê? Porque o fígado ele mantém contato com alguns órgãos, algumas vísceras, e essa aqui é a impressão gástrica, né, que o estômago deixa aqui do lado esquerdo do fígado. A impressão renal, o rim direito deixa essa marca aqui na face posterior do fígado, e a impressão cólica, porque vai estar localizado nessa região a flexura direita do colo, a flexura hepática, e deixa uma marquinha também. Nós encontramos ainda aqui na face posterior, na face visceral, o hilo hepático, mas esse hilo hepático eu já vou justificar no próximo slide. Vale lembrar que o hilo é uma região de entrada e de saída de estruturas. O que eu vejo, então, no hilo hepático que eu apresentei para vocês anteriormente? Ó, a entrada, né, a chegada da artéria hepática própria. A artéria hepática própria é um ramo da artéria hepática comum, que por sua vez era um ramo do tronco celíaco, e ela está levando sangue arterial, então, para o fígado. Tá? 25%, cerca de 20 a 25% do sangue que entra no fígado é um sangue arterial, tá? Proveniente dessa artéria, hepática própria, que se divide aí em artéria hepática esquerda e artéria hepática direita. Depois vocês verão ainda que a direita origina a artéria cística, que vem irrigar a vesícula biliar, mas a gente fala disso em outro momento. Bem, então eu tenho a artéria hepática própria, levando um sangue arterial, né, em torno de 25% do sangue que entra no fígado. Eu tenho a veia porta, que lá em sistema circulatório eu já falei da origem para vocês, mas vou falar hoje novamente. Essa veia porta, ela vai ser responsável por direcionar cerca de 75% do sangue que entra no fígado, e vale lembrar que é um sangue que está vindo lá do sistema digestório, então um sangue rico em glicose, é um sangue rico em aminoácidos, é um sangue rico em vitaminas. Ele só não vai ser tão rico em ácidos graxos, né? Porque os quilomicrons, a grande maioria deles acaba sendo direcionado para os ductos, para os vasos linfáticos, né? E lá para a cisterna do quilo. Embora alguns ácidos graxos, alguns quilomicrons também venham para cá, mas a grande maioria vai direto para lá. Então aqui eu tenho a veia porta direcionando, trazendo sangue, né, venoso aqui para o fígado, para que esse sangue seja metabolizado, e aí a gente consegue entender por que quando você toma uma medicação, né, vai passar primeiramente pelo fígado, porque quando você ingere álcool é o fígado que sofre, porque esse sangue ele já vai passar diretamente para o fígado, né, através aqui de vasos que vão se, veias que vão se formando, né, que vão desembocando em capilares e que vão desembocando em outras veias. O sangue vai ser direcionado aqui para as veias hepáticas, são duas, às vezes três, e essas veias hepáticas, elas desembocam na veia cava inferior. Ok? A veia cava inferior sobe, né, para levar esse sangue agora para a circulação sistêmica, ou seja, para o átrio direito, né? Vale lembrar que eu sempre falei para vocês que as veias elas não se dividem, elas se anastomosam e formam veias maiores, né? Então, por que aqui no fígado eu estou dizendo que ocorre divisão no interior do fígado, né? Porque, na verdade, eu estou falando de um sistema porta, né? E com o sistema porta, ele funcionou de uma forma diferente. Saindo do fígado, o que eu tenho? Ó, o ducto hepático esquerdo e o ducto hepático direito. Esses ductos hepáticos, eles são responsáveis por drenar a bile produzida lá no fígado. O fígado produz um tipo de suco chamado suco biliar, ou
ou de bile, né? E essa bile que não é rica em enzimas digestivas, né? Não vai estar envolvida na digestão no ponto de vista de enzimas, mas sim na emulsificação de gordura, no auxílio da formação das micelas para que a gente consiga dissolver e aí conseguir digerir os lipídios e, consequentemente, né, transformar em ácidos, quebrar em ácidos graxos para formar os nossos quilomícronos. Então, daqui, a bile produzida pelo fígado, ela vai ser direcionada através de dois ductos hepáticos, o direito e esquerdo, que vão convergir e vão formar o ducto hepático comum, e a bile, então, sai do fígado, ela é produzida no interior do fígado, e ela vai ser direcionada através desse ducto hepático comum. Falo de pâncreas e depois eu volto a falar de vias biliares, ok? Mas primeiro a gente precisa falar de pâncreas. O pâncreas é uma glândula extremamente importante, né? Uma glândula mista também, ele tem uma função endócrina e uma função exócrina. A endócrina dele vai ser principalmente o controle da glicemia, né? Através principalmente da insulina e do glucagon. Mas enfim, a gente está falando da porção, da função exócrina do pâncreas. E aí vamos ver a anatomia aqui do pâncreas e o que nós encontramos. Tá? Ele aqui, o pâncreas vai ser constituído por uma cabeça. Se tem uma cabeça, tem que ter um pescoço. Pescoço a gente chama de colo, né? Um corpo e uma cauda. Vale lembrar que na cabeça do pâncreas ainda existe um pequeno processo chamado de processo uncinado. Anterior a esse processo uncinado, estarão passando os vasos epigástricos, os vasos mesentéricos superiores. Aqui eu vejo a artéria mesentérica superior e veia mesentérica superior, passando anteriores aqui ao processo uncinado do pâncreas. O que eu encontro aqui no interior do pâncreas? Ó, trazendo o suco pancreático, que é um suco aí rico, é um suco alcalino, né? Tem bastante bicarbonato, é produzido e liberado aqui, mas ó, é um suco riquíssimo em enzimas digestivas, tá? Grande parte da digestão de proteínas, digestão de lipídios, né? E digestão de carboidratos acontece no duodeno, já vou falar na sequência disso, através da liberação desse suco pancreático. E esse suco pancreático ele vai ser direcionado principalmente aqui, ó, pelo ducto pancreático principal, né? Conhecido como o ducto de Wirsum, tá? Algumas pessoas possuem um outro ducto pancreático acessório, tá? Mas ele não está presente em toda a população. Esse ducto pancreático acessório também tem um epônimo. Se o pancreático principal é o ducto de Wirsum, o pancreático acessório é o ducto de Santorini, ok? E aí eu verifico aqui, então, o ducto pancreático principal, ó, que é a estrutura que vai direcionar, né, lá para o duodeno a grande parte desse suco pancreático. Ele está se juntando com outra estrutura aqui, mas calma que a gente já chega lá. Bem, em relação à vesícula biliar e às vias biliares, o que nós encontramos aqui? Aqui eu tenho a vesícula é uma bolsinha que armazena bile, tá? O poder de armazenamento dela não é de grande volume, em torno de 40 ml, alguns autores colocam 50 ml, 30, vamos ficar com a média de 40 ml de bile, só que vale lembrar que a bile que está localizada na vesícula é uma bile mais concentrada do que a bile produzida no fígado. O fígado, a vesícula não produz nada, mas ela armazena. Só que a bile que vai ficando dentro da vesícula, ela vai desidratando, ela vai perdendo um pouco de água, ela vai ficando mais rica, mais concentrada em sais biliares. O que eu encontro aqui, quais são as partes da vesícula? Ó, o fundo da vesícula, o corpo, o colo, que é essa parte mais estreita, e aqui próximo do colo eu encontro uma pontinha chamada de infundíbulo da vesícula biliar, ok? A vesícula biliar desemboca em um ductozinho, chamado de ducto cístico. Lá do fígado a gente já viu que está vindo o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo, e os dois convergiram, né? Fizeram uma anastomose, então aqui os dois, e formam o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum, ó, que está vindo do fígado, ele se une com o ducto cístico que está vindo da vesícula e vai formar esse ducto último aqui, ó, que vai ser o ducto colédoco. Esse ducto colédoco ele vai descer
ele vai passar na cabeça do pâncreas, dentro da cabeça do pâncreas, e ele vai se unir com o ducto pancreático principal, aquele ducto de Wirsum. E os dois juntos vão formar uma ampola, conhecida como ampola hepatopancreática. Hepato por quê? Porque está vindo do fígado, pancreática porque está vindo lá do pâncreas. E essa ampola hepatopancreática, essa ampola de Vater, ela vai desenvolver... É o ducto de Vater, a ampola hepatopancreática é o ducto de Vater, né? E essa ampola hepatopancreática desemboca aqui, ó, na papila maior do duodeno. Alguns chamam também de papila principal do duodeno, ok? Que alguns chamam de papila de Vater, tá? Só lembrando dos epônimos aqui, a gente, né, a nómina anatômica não traz mais epônimos, mas alguns serão utilizados serão muito utilizados. Então, relembrando aqui, o ducto pancreático principal é o de Wirsum, né? O acessório que está esse pequenininho aqui é o de Santorini, né? A ampola hepatopancreática é a ampola de Vater, e nela existe, né, aqui ainda tem a papila de Vater, né, a papila maior do duodeno, e nela existe um esfíncterzinho, tá, conhecido como esfíncter de Oddi, um músculozinho esfíncter que fecha essa abertura, tá, principalmente aqui do ducto colédoco. E esse esfíncter de Oddi, ele é importante porque no momento que você não está precisando liberar bile no duodeno, esse esfíncter se fecha, essa válvulazinha se fecha, e o suco pancreático que está sendo liberado aqui pelo ducto hepático comum e chegando no colédoco, ele retorna e vai parar na vesícula biliar. É assim que a vesícula biliar se enche. Vale lembrar que a vesícula biliar ela é constituída por músculo, tá? Eu tenho um músculo liso na sua parede, e quando a gente ingere alimento rico em lipídios, né, a gente contrai essa vesícula para esvaziá-la e liberar essa bile aqui para o duodeno, ok? Vale lembrar que em algumas situações você pode desenvolver cálculos biliares, né? A cristalização dos sais, e esses cálculos eles têm uma importância muito grande, principalmente quando a gente pensa que eles podem estar trancando, obstruindo aqui a ampola hepatopancreática, porque uma vez que você obstrui aqui a ampola hepatopancreática, você está causando um problema, claro, de retenção de bile, né? Isso vai cursar aí com um quadro de icterícia, enfim, várias manifestações, mas a gente tem que pensar em algo muito mais importante, muito mais agudo, que é uma pancreatite aguda, né? Uma vez que um cálculo interrompe aqui o ducto pancreático principal, mesmo o pâncreas, né, não estando envolvido nesse processo, o cálculo veio lá da vesícula, né, veio das vias biliares, mas ele interrompendo aqui, ele segura, ele tranca o suco pancreático que deveria estar sendo direcionado. Esse suco pancreático, ele é rico em enzimas digestivas, né, e se aumentar muito a pressão dentro do pâncreas, esse suco pancreático ele começa a extravasar, né, para o meio externo, para o espaço intersticial, e as enzimas que não estavam ativas, elas começam a ser ativadas. E aí você começa com um processo de autodigestão, né? Imagina, as suas enzimas digestivas digerindo o seu próprio corpo, né? Isso é um quadro seríssimo de pancreatite aguda, por isso que a gente tem que ter muita noção dessa anatomia aqui, né? Quando pensa em vias biliares, quando pensa, né, em ducto pancreático, quando pensa em anatomia e fisiologia de pâncreas. Ok? E aí agora a gente entende que grande parte da digestão acontece no intestino delgado, por quê? Porque aqui no intestino delgado, aqui no duodeno, que vai se abrir a papila maior do duodeno, né, trazendo bile e suco pancreático, que a gente já sabe que vai estar suco pancreático muito relacionado à digestão, e a bile, a emulsificação da gordura para a digestão. Bem, para finalizar aqui, a gente só tem que lembrar que as vísceras abdominais relacionadas à digestão, elas são altamente irrigadas, muitas artérias aqui ó, no mesentério, né, no mesocolo transverso, trazendo sangue para essas vísceras abdominais, né? Eu tenho aqui
tronco celíaco, né? Se a gente pensar em estômago, em fígado, se a gente pensar em pâncreas, em baço, e se a gente pensar em intestino, eu vou ter principalmente, maior parte do intestino, embora do duodeno também seja irrigado principalmente por ramos do tronco celíaco, mas é a artéria mesentérica superior e inferior que dão inúmeros ramos. Bem, se esses órgãos eles são altamente irrigados, eles precisam também de uma drenagem venosa rigorosa. Então, é onde eu vou ter várias veias convergindo para formarem quem? Ó? A veia mesentérica superior, e eu tenho aqui ó, a veia mesentérica inferior desembocando na veia esplênica ou lienal, aquela veia que vem lá do baço, né, passa aqui pelo pâncreas, e essa veia esplênica se une, faz anastomose com a veia mesentérica superior, ó, formando a veia porta. Essa veia porta, então, ela vai desembocar lá no fígado, né, e, por sua vez, nessa imagem nós vemos aqui, ó, a veia porta desembocando no fígado, passa lá pelos canalículos, né, passa lá próximo dos hepatócitos, né? Ocorre toda uma transformação aí e esse sangue vai ser direcionado aqui através das veias hepáticas para a veia cava inferior, como eu já falei na aula de hoje. Esse conhecimento dessa anatomia aqui, pessoal, é fundamental também para você conseguir entender os processos, né? Os sinais e sintomas que os pacientes que desenvolverem uma hipertensão porta, né, eles vão manifestar. A gente tem que imaginar o seguinte, esse grande volume de sangue que está chegando na porta, ele vai ter que passar pelo fígado e ele vai ter que entrar na cava inferior. Se por algum motivo esse fluxo ele está sendo impedido ou dificultado, exemplo, em uma cirrose hepática, em uma fibrose, onde o sangue não consegue mais seguir o seu caminho normal, o sangue acumula na veia porta. E acumulando na veia porta, né, você tem aí uma hipertensão porta, cursa com vasodilatação, e aí o sangue que estava subindo, ele começa a retornar. Ele vai retornar para onde? Para as mesentéricas. Para essa veia, por exemplo, aqui, ó, gástrica esquerda, que eu nem citei ainda para vocês, e a veia gástrica esquerda, ela vai acabar, ela drena aqui a parte inferior do esôfago também, ó, e como agora eu não tenho mais um sistema de drenagem nesse sentido, essas veias esofágicas inferiores elas ficam varicosas e elas se comunicam com as esofágicas superiores aqui, ó, levando o sangue aqui do abdômen que está em grande volume e não consegue mais entrar no fígado para ó, as esofágicas superiores que vão desembocar lá naquele sistema ásico que vão desembocar na cava superior. É um sistema de circulação colateral. O problema é que essas veias esofágicas elas não aguentam um volume tão grande e elas acabam dilatando, né? Aí você tem a formação das varizes de esôfago. E isso é fundamental para você entender por que um paciente com cirrose hepática pode ter uma ruptura, né, dessas varizes de esôfago e desenvolver uma hemorragia digestiva alta, né, que se não for controlada pode levar o paciente aí a óbito, né, por hematêmese, por sangue com vômito, né, vigoroso, que vai levar a um choque hipovolêmico. Então, é fundamental. O foco aqui não é a gente estar falando de topografia, mas eu não posso deixar de falar disso antes de terminar essa aula. Aí a gente consegue entender alguns outros processos também. Ó. Essa estrutura aqui é o ligamento redondo do fígado, ó, que já foi a veia umbilical. Se a hipertensão aqui for de longo prazo, esse ligamento redondo do fígado ele pode recanalizar, né? Ele estava obliterado, ele pode voltar a passar sangue por ele, como se fosse uma veia, tá? Volta a ser uma veia. E aí, ó, o sangue vem para a superfície e através aqui, ó, da região pericicatriz umbilical, ele vai tentar, ó, ganhar um canal de superfície que a gente chama de canal tóraco-epigástrico e, consequentemente, a formação da chamada cabeça de medusa, né? Vou ter aqui aranhas vasculares, eu vou ter aqui uma circulação colateral de superfície, que é típica também em hipertensão porta, né? O paciente vai apresentar ascite. Por que ascite? Aumento da pressão hidrostática nesses vasos, né? Vai cursar com vasodilatação capilar e maior extravasamento, né, de líquido do intravascular para o intersticial. E esse líquido vai se acumular na cavidade abdominal. Por isso, os sinais que a gente aprende lá na semiologia médica, né? O piparote, o semicírculo de Skoda, a maciçez móvel, enfim, o acúmulo de líquido, né,
relacionado à ascite na cavidade peritoneal. E aqui, ó, só para ter uma noção, através da mesentérica inferior aqui da retal superior, também o paciente muitas vezes apresenta varizes hemorroidárias, né? Ou seja, hemorroidas, né? O plexo hemorroidário aqui fica varicoso. Então, só alguns processos aqui para a gente entender a importância de se conhecer a anatomia do sistema digestório. Aqui a veia porta, como eu já tinha apresentado para vocês. Bem, pessoal, a aula de sistema digestório era essa, uma aula importante, bastante conteúdo. Eu pretendo falar um pouco mais, né, dessa questão toda na anatomia topográfica de abdômen, que daí a gente vai abordar só abdômen, mas isso vai vir num futuro, ok? Nosso próximo conteúdo de sistêmica será o sistema urinário, ok? Mas vocês sabem também que eu estou fazendo em paralelo a aula de sistema esquelético, estou quase terminando ela para iniciar o sistema articular também. Hoje é dia 12 de abril, né? Domingo de Páscoa, estou terminando essa aulinha agora aqui para vocês, então quero aproveitar abril de 2020, né? Estamos confinados em casa, né? Não sei quando que vai ser visto esse vídeo, mas um dia vocês vão saber que esse é o momento em que a gente está confinado devido à situação, né, da pandemia do Covid-19 aí, né, do coronavírus. E eu deixo aí um abraço para vocês, feliz Páscoa a todos, que vocês consigam aproveitar esse momento para dar uma descansada também, que vocês consigam aproveitar essas aulas aí, né, para estar enriquecendo um pouco mais, para estar revisando o conteúdo e para estar entendendo algumas coisas importantes relacionadas à nossa fabulosa, fantástica anatomia, algo que cada vez que a gente conhece, quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona pela anatomia. O corpo humano é fantástico, o conhecimento do corpo humano é fantástico e eu desejo que vocês aí façam um bom proveito. Um grande abraço, né? Fiquem bem e até a próxima.